Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e a minha entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela é bacharel em administração com habilitação em comércio exterior. Ela é bacharel em direito, especializada em direito, tutoria e formação docente e mestre em educação e novas tecnologias. Ela é tutora do curso de Serviços Jurídicos e Notariais pela Uninter e o nome dela é Daniele Assad. Dani, seja muito bem-vinda ao Portal Paralegal. Tudo bem com você? Tudo bem, Júnior. Então, vamos lá fazer um adendo. Fui tutora do Júnior, então, por isso, esse carinho especial do Júnior para comigo, eu para com ele. E hoje vocês têm a professora Daniele Farinhas como tutora, e eu assumi a coordenação do curso lá em dezembro de 2020, tá bom? Isso, eu acabei falando que era tutora porque será minha eterna tutora. É minha eterna tutora Exatamente. da Dani para cá, para o canal, há um bom tempo, mas ela estava de licença maternidade, né, Dani? Estava de licença maternidade, agora voltei ao presencial, por isso vocês estão me vendo mascarada, que nós ainda temos que seguir os protocolos de segurança, né? Certo, Nesse certo. momento que veio junto com a pandemia, mas em breve espero que isso acabe, porque, gente, é horrível falar de máscara, É chato, né? né? É Mas complicado, né, no Júnior? momento é necessário. Dani, a gente quer saber o seguinte, vamos começar aqui com algumas perguntas. Quero saber de você, como que você enxerga o futuro do gestor jurídico e notarial no Brasil? Primeiro, alguns podem se questionar assim, professora, agora que a gente teve essa pandemia, nós temos a tecnologia e o meu futuro como profissional, né, Júnior? Pode ser que alguns se questionem. Vou dizer para vocês acham que vocês vão perder mercado? Mas não. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. O Júnior é um exemplo disso. Ele não tem o portal Paralegal? Então, a tecnologia nos aproxima. Então, mesmo que um dia saia uma resolução dizendo assim, né, vocês prestam assessoria, por exemplo, lá para o cartório, né, Júnior? Isso. A partir de hoje, os cartórios são todos digitais. É hipoteticamente, tá, gente? São digitais. Vocês vão perder mercado? Claro que não. O que vocês vão ter que empregar? A tecnologia. Então, veja, a área de gestor notarial e registral, ele não terá nenhum impacto, mesmo com o advento da tecnologia. Mesmo que haja evolução tecnológica, vocês sempre terão mercado, tá? Desde que, claro, sejam profissionais atuantes, que nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente, e façam essa diferença, tá? Mas não, mercado vocês não vão perder e futuro vocês sempre vão ter na profissão. Primeiro, desde que vocês se apaixonem por ela como júnior e sigam algumas dicas que ele tem aí no canal e mais outras dicas que eu vou dar para vocês aqui para frente, tá? Mas futuro sempre terão. Pois é, e o legal que você usou o ponto da pandemia, que a gente pode até falar sobre o que aconteceu na pandemia e que a gente pode estar criando ativos para nós. Por exemplo, né, você citou o caso dos cartórios e também tiveram muitas empresas que tiveram que fechar suas portas e começar a trabalhar por e-commerce ou via site, ou até aplicativo. Essas empresas eu mesmo recebi muitas propostas dessas empresas para analisar e elaborar contratos, termos de uso, política de privacidade para esses sites, para esses aplicativos. Então, já foi um ativo. Tiveram muitos conflitos, principalmente de casais, né? Felizmente, falta de divórcio e tudo mais. Esses conflitos, nós, como podemos também atuar como mediadores, também é algo que dá para a gente fazer. Então, pessoal, né, Dani? Dá para a gente usar a cabeça aí falando e. Dá, na verdade, a gente acaba. O que o Júnior acabou trazendo é aquilo, a pandemia acabou trazendo outras oportunidades, né? Muitos de vocês talvez já trabalhassem no que nós chamamos de teletrabalho, né? Porque oficialmente na lei não é home office, tá, gente? É teletrabalho. Essa é a legislação trabalhista. Então, vejam, vocês já trabalhavam assim, né? Como o Júnior falou, algumas empresas deixaram de trabalhar assim e precisaram se readaptar. Então, na verdade, acabou, para quem trabalhava presencialmente, acabou abrindo um nicho de mercado novo, um segmento novo. Para quem já trabalhava remotamente, em forma de teletrabalho, é mais um mercado, como diz o Júnior, mas novos clientes que se estabeleceram, né, Júnior? Então, isso Exatamente. vai acontecer? Vai. Daqui para frente, muitas coisas vão mudar. A gente vai mudar os paradigmas exatamente devido ao momento que nós vivemos, que tem coisas que não vão voltar a ser como eram antes.
né? Querendo ou não, Verdade. os impactos foram grandes, continuarão sendo ainda por um tempo. Então, digo para vocês, tecnologia, eu sei que grande parte de vocês estão habituados, se não estão, comecem a se habituar um pouco mais, a se aperfeiçoar na parte tecnológica, porque daqui para frente a tecnologia é o futuro em qualquer profissão. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas Dani, olha só, o que nós devemos fazer para divulgar a nossa profissão e sermos reconhecidos? Essa é a grande pergunta que muita gente me faz. O que eu faço, Júnior, para divulgar? O que eu faço para ser reconhecido? Então, vamos lá. Primeiro ponto, reconhecimento, normalmente a gente, em qualquer profissão, tá? Por exemplo, eu sou cliente do Júnior. Ele faz, como ele falou, ele elabora lá um contrato para minha empresa, ou faz uma revisão contratual para mim, ou um termo de uso. Eu gostei do trabalho do Júnior e eu faço marketing boca a boca. Conhece esse termo? Quando o trabalho é bom, o que você faz? Você propaga para mais 4 pessoas. Quando é ruim, o que normalmente as pessoas fazem? Posta no Facebook, não é assim? Hoje é assim. E aí isso vira devastador. Então, o que eu digo para vocês? O reconhecimento acontece nesse marketing, mas, primeiro ponto, vocês têm alguma restrição para divulgação do trabalho de vocês? Não. Por quê? Eu vou usar o exemplo do Estatuto da Advocacia. Eu não posso usar um marketing comum para divulgar um trabalho de bacharel em Direito, tá? Ou advogado. Isso está no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, vocês podem sim. Professora, eu tenho o Júnior de exemplo, por exemplo, né? O Júnior, como é que ele faz a divulgação do trabalho dele? Professora, ele usa o portal Paralegal. Sim, é uma forma de divulgação. Professora, eu tenho os meus cartões e toda vez que tem um encontro, por exemplo, eu vou nos eventos, nos congressos que a Anoreg da minha região faz e distribuo os meus cartões. É uma forma de divulgação? É uma forma de divulgação. Então, assim, existem congressos nas Anoregs por todo o Brasil, tá? Que às vezes acontece um congresso no ano e é numa cidade específica, já aconteceu aqui em Curitiba, inclusive eu e o professor Silvano fomos convidados naquela época, o professor Antoine, naquele momento, e nós fomos, divulgamos os cursos, explicamos qual era a atuação de vocês e fomos muito bem recebidos. Tem. Professora, mas tem um congresso que eu vou participar, é de direito notarial e registral, por exemplo. Eu posso levar o meu cartão? Sim, networking. Hoje não é tão possível, mas existem pessoas, não sei, Júnior, se isso talvez pode até ser uma ideia, se já não existe, se já nenhum outro egresso fez, de se criar grupos para trocar networking. E aí você tem vários profissionais de várias áreas, tá? Eu tenho um colega, professor, que faz isso. De várias instituições de ensino, ele tem vários professores, vários profissionais, de todas as áreas, e ele fazia um encontro uma vez por mês, em um determinado restaurante aqui em Curitiba, então era por adesão, você ia, e você aproveitava e fazia network. Então, vejam, isso pode ser feito? Pode. Professora, eu posso, aí assim, vamos falar em segurança, eu posso fazer uma plaquinha e colar no poste na minha cidade? Sabem aquelas propagandas que vocês veem de colar no poste? É divulgação? Mas eu não recomendo por questão de segurança, tá? Por questão de segurança, né, Júnior? Então, sim. Assim, professor, por quê? Porque a pessoa pode ligar para você, te pedir uma coisa, a gente não sabe o que essa pessoa realmente deseja. Então, assim, eu posso, por exemplo, professora, criar uma fanpage na internet? Posso. Posso criar um Facebook, né? Vamos lá. Júnior Branquinho Limitada. Estou usando o Júnior de exemplo hoje. Posso. Posso criar um site? Posso criar um site. Existem sites gratuitos? Existem. Mas o que eu recomendo? Né, Dani? O LinkedIn. Tá aí para isso. E aí, assim, professora, mas eu quero fazer divulgação, mas eu gosto de escrever. Ou como o Júnior faz, escrever e dar aula. Faça artigo de opinião sobre uma lei, por exemplo, como o Júnior faz os vídeos para vocês. Mas faça um artigo de opinião, posta no LinkedIn. Foi assim que uma visibilidade muito grande. Foi assim que eu comecei, Dani. Foi fazendo artigo de opinião e postando nos grupos de serviços jurídicos e notariais que tinha no Facebook. A partir disso, o pessoal começou a me seguir, começou a ouvir o que eu estava falando a respeito do curso, e aí tudo começou a acontecer, mas foi desse jeito. E foi bom você falar sobre isso, porque tem gente que acha que só fazer um LinkedIn ou fazer uma página que seja e não colocar conteúdo lá dentro vai resolver. Pessoal, não resolve. E o conteúdo precisa ser original, de preferência,
feito por você, porque as pessoas percebem quando é aquele copia e cola. As pessoas querem saber do seu conhecimento, né, Dani? Botar em prática o que Sim. a gente aprendeu. Se você fala bem, se você escreve bem, se você tem um conhecimento sobre determinado assunto que vale a pena parar para te ouvir falar sobre ele, e isso a gente só conquista como, né, Dani? Estudando. Estudando. E mais, né? Vocês estão tendo o hábito da leitura, então leiam muito para escrever. E assim, mas é um artigo de opinião. Professora, talvez vocês perguntem assim para mim, para o Júnior, a gente pode referenciar alguém? Podem, mas citem a pessoa. O que o Júnior falou de que dá para perceber, percebe-se sim quando é copia e cola, por causa dos termos que se emprega, tá? Então vejam, todo mundo vive em constante aprendizado. Tem termos que eu não vou saber quais Sim. são, utilizar dependendo da área em que vai se escrever, e eu vou ter que estudar aquele termo. Então, você acaba tendo que aprender mais. Então, vá atrás. Como o Júnior falou, se você tem uma habilidade melhor, eu consigo me desenvolver melhor, em vez de escrever por vídeo, faça um vídeo de opinião. Não precisa ser um artigo de opinião. Por quê? O LinkedIn tem uma maior visibilidade. No meu LinkedIn, todo dia eu abro, lá tem 500 mil visitas. E eu sou uma pessoa que, por enquanto, não movimento o LinkedIn. Mas assim, se vocês forem movimentar, como disse o Júnior, criou uma pasta no Facebook, sei lá, uma página no Face do trabalho de vocês, uma página no LinkedIn, alimentem. E, se possível, mais de uma vez por dia, tá? Sim. Para que ele tenha movimentação, para que as pessoas possam notar vocês, o que a gente chama de notoriedade, tá? Por quê? Porque o Júnior vem lá e compartilha. Eu leio lá, compartilho. A cada compartilhamento, os nossos contatos e seguidores vão ver o seu artigo, vão ver o seu vídeo, vão continuar compartilhando. E aí, o que aconteceu com o Júnior? Vocês vão começar a ter pessoas que vão buscar o trabalho de vocês, ou buscar também com que vocês escrevam artigos de opiniões, ou com que vocês deem entrevistas. E acaba dando uma maior visibilidade. Então, aproveitem as oportunidades, tá? Pois é, Dani, e já dentro desse papo que a gente está levando aqui, já cabe a nossa terceira pergunta, que é a seguinte, que na sua opinião, além dos conhecimentos adquiridos na graduação, quais são os outros pontos que farão do gestor jurídico e notarial um profissional necessário e reconhecido no mercado de trabalho? Vamos lá. Primeiro, diploma não é tudo, tá? Por quê? Porque, vejam, gente, eu tenho uma filha de 7 anos. E a primeira prova dela de língua portuguesa brigaram comigo, porque eu fiz ela estudar todo o feriado do carnaval. Meu pai, inclusive, brigou comigo. Você está exagerando, porque a primeira prova... Mas a menina tirou 10 e ficou super feliz porque tirou 10. Mas uma nota não mensura conhecimento, certo? É o nosso sistema brasileiro de educação que mensura por nota, mas ele não mensura conhecimento. Então, veja, tenho que me aprimorar, como o Júnior fez graduação, especialização? Sim. Tenho que ter título acadêmico? Sim. Mas somente isso basta? Não. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, para ser um bom profissional, além do que eu falei para vocês, de você ser uma pessoa de que se dedica àquilo que você escolheu para sua vida como profissão, tem que amar aquilo também, tá, gente? Senão é um sacrifício, é um sacrilégio você atuar naquela área. Então, você tem que amar o que você está fazendo. Segundo ponto, inteligência emocional. Então, você tem que saber lidar com as emoções. E agora, esse é um ponto bem importante, por quê? Eu fiquei, devido à licença maternidade, enfim, porque eu era gestante, quase 2 anos em teletrabalho. Esse ano que estou voltando ao presencial, como vocês podem me ver mascarada. Estou na minha sala, efetivamente. Então, vejam, as emoções se tornaram muito mais à flor da pele. Então, a inteligência emocional aqui, ela tem que ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque por mais que você lide com uma pessoa por vídeo, como eu estou falando com o Júnior, onde nós estabelecemos agora muito mais reuniões por vídeo, e que a gente acabou otimizando o tempo com isso, as emoções têm que ser muito bem trabalhadas. Então, não adianta nada. Eu sou muito ansioso, o que eu faço? Eu tenho que descobrir uma forma com que minha ansiedade diminua. Eu sou bom para tocar um violão, por exemplo. Então, vai tocar violão para diminuir tanta ansiedade. Descubra algo que você possa focar para diminuir aquela emoção que possa vir a te atrapalhar, tá? Posso tomar floral, professora? Pode. Posso procurar outros meios? Pode, tá? Desde que você saiba lidar com a inteligência emocional. Isso é para qualquer profissional, tá, gente? Sim. Porque, às vezes, a pessoa muito ansiosa, ela acaba se sabotando. Ou a pessoa muito impulsiva, ela se sabota também, porque ela acaba tomando decisões
que depois ela vem se arrepender. Então, inteligência emocional é importante sempre. Antes pandemia, pós-pandemia e durante pandemia. Não importa, tá? Outra coisa, saber solucionar problemas, né? Porque às vezes, assim, ó, hoje tá tranquilo, tudo bem, por exemplo, hoje o Júnior tem um cliente super tranquilo, tá bom, o Júnior concorda, assim, aí amanhã ele pega um cliente que é difícil, ele explica e o cliente fala assim, não concordo, porque eu acho que você não tá certo. Como é que eu lido com isso? Não é só emocional. Como é que eu vou resolver esse problema? Meu cliente não está aceitando, eu estou explicando. De que forma eu vou fazer ele entender de que necessariamente tem que ser assim para evitar prejuízo a ele. Tá? Então, buscar soluções. Resolução de conflitos. Mas eu trabalho sozinho, professora, né? Eu faço reunião, por exemplo, com o Júnior, que é meu sócio, uma vez por semana. Sim, mas pode existir conflitos, não pode? Mesmo pelo vídeo? Pode. E como eu faço essa resolução de conflitos? Como eu medio isso? Né? Eu tenho que entender o outro, eu tenho que ter empatia. E será que nós aumentamos a nossa empatia nesse período? Ou será que nós a diminuímos? Então, nós temos que trabalhar tudo isso. Então, não basta você ser o melhor profissional, ter o conhecimento teórico e prático e não ter a parte humana. Tem que desenvolver a parte humana. Então, vejam, empatia. Respeito e ética nem preciso falar porque vocês já têm. Mas, assim, empatia, inteligência emocional, busca de solução de problemas e mais, criatividade e inovação. Porque eu garanto para vocês que o Júnior inova sempre. E tem criatividade, porque senão não teria o portal Paralegal. A todo momento. E já fico pensando o que eu vou fazer depois para poder, né, continuar gerando esse ativo para dentro do canal e para o meu trabalho também, para o que eu faço. Hoje, para você ter noção, Dani, é muito importante a gente planejar também as coisas, né? Fazer um plano. Eu fiz planejamentos, eu tenho uma meta. Quando eu comecei a estudar, a minha meta era a seguinte: era conseguir trabalhar em casa, de qualquer lugar do planeta. Eu queria que o meu trabalho se resumisse num computador, que eu pudesse resolver qualquer trabalho, que eu não tivesse que abrir empresa, abrir escritório físico, nada. Eu queria trabalhar sozinho no computador de qualquer lugar do planeta. Esse era o meu foco. E ainda é o meu objetivo. Mas no decorrer do caminho, muitas coisas mudaram. Eu abri a minha empresa, eu foquei na minha empresa, mas aí veio o canal, e o canal me toma bastante tempo também, tá tomando mais tempo de mim do que minha própria empresa. Eu tô chegando a um ponto que eu vou ter que me decidir entre um ou outro, o que eu vou fazer, e não estava planejado isso. Eu não tinha planejado, foi algo que aconteceu no percurso, mas aí eu preciso inovar, continuar buscando a inovação para me enquadrar e encontrar o caminho certo a seguir. Por isso que tudo que você falou aí é perfeito. Obrigado por essa aula aí que você deu. Falou muita coisa legal, tenho certeza que vai agregar bastante ao pessoal. E outra dúvida, Dani, que o pessoal tem é sobre pós-graduação. Você pode estar indica aí para a gente 5 pós-graduações aí que o pessoal pode estar fazendo. Você acha que é interessante para quem se graduou em serviço jurídico? Então, vamos lá. Que tudo depende, né? No direito, assim, tudo depende. Depende do quê? Depende da área que você se apaixona, né? O Júnior gosta de contratos, por exemplo. Então, eu vou contar para vocês uma pós que eu fiz, que eu sempre indiquei para os nossos alunos que queriam continuar na parte, né, de serviços jurídicos notariais, e que eu fiz essa pós, porque ela foi criada realmente para os nossos egressos, que é Direito e Gestão Notarial e Registral, que o coordenador é o professor Silvana Alcântara. Eu fiz essa pós-graduação, recomendo, porque fui aluna. Que outra área? Vamos lá, nós temos a LGPD, não temos? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente pode falar do quê? De direito digital. Eu me matriculei agora na pós, que também é do professor Silvano, de direito digital. Eu estou de olho nessa pós, viu, também. Direito digital, compliance e LGPD. Por Perfeito. quê? Porque está em voga, né? É o assunto do momento. Então, vocês podem atuar nessa área. Mas falei 2 que eu acho bem importantes. O Júnior falou de 3, nas 3, então vamos lá. Eu posso, por exemplo, fazer especialização em direito penal, porque já aconteceu de um aluno perguntar. Gente, pode, tá? Pelo menos as pós-graduações aqui na Uninter, elas não exigem que você seja bacharel em direito para você fazer a pós-graduação. A pós de direito penal, que a Uninter tem, eu já fiz, que é direito penal e criminologia. Então, assim, posso fazer? Pode, porque ela é aberta para todo o público, de modo geral. Entretanto, que eu diria assim, para conhecimento,
Por quê? Vocês podem atuar como advogado criminal? Não, porque é prerrogativa de advogado, bacharel em direito e aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque bacharel em direito que não tem a OAB também não é advogado, é só bacharel em direito, tá? Então, pode fazer? Se você tem paixão por essa área, pode fazer, tá? Mas você não vai atuar diretamente, talvez, um amigo teve um problema lá e você quer ajudar, tá? É uma área bem restrita, né, Dani? É uma área mais restrita. Processual civil, professora, posso fazer? Pode, porque ela fala das relações civis, relações entre as pessoas, relações públicas e privadas. Eu posso fazer? Pode, para você entender melhor algumas situações. Por exemplo, a relação de consumo, né? Direito do consumidor. Esse tipo de coisa, você pode sim. Eu acho que para quem vai atuar como árbitro extrajudicial, o CPC seria interessante, né? Sim, você pode sim fazer essa disciplina. É mais restrito, mas você pode fazer, tá? Eu estou dizendo das pós-graduações da Uninter, tá, gente? Especificamente. E faço um adendo aqui. Independente onde vocês forem cursar a especialização de vocês, a pós-graduação, lato sensu, porque a gente está falando de especialização, olhem edital. Porque existem pós-graduações, que não é o nosso caso aqui na Uninter, que não se restringem ao bacharel de Direito, em que eles vão, se for na área do Direito, vão dizer assim, tem que ser bacharel em Direito, tá? Tem outra pós, eu e o Júnior, nós estávamos nos bastidores conversando sobre o conflito lá na Ucrânia, então existe uma outra pós-graduação que eu dou aula para o professor Silvano aqui, que é de Direito Internacional Contemporâneo. Então também é uma pós-graduação interessante. Por quê? Para vocês entenderem e poderem, como disse o Júnior, eu posso falar sobre mediação? Posso. Eu posso atuar na área internacional? Se você é um mediador, um conciliador, por que não você entender outras legislações, né? Para poder auxiliar, tá? Vocês não podem atuar como advogados, mas vocês podem auxiliar as pessoas, não é? Lembram, na parte do mercado de trabalho, eu posso trabalhar num departamento jurídico. E se eu tenho um ramo desse departamento jurídico, dentro desse escritório jurídico, que trabalha no direito internacional? Se eu tiver uma especialização nessa área, eu tenho um plus para auxiliar aqueles advogados. Por quê? Porque muitos deles não têm essa especialização, não têm esse conhecimento, não têm esse know-how. Como vocês têm a área de gestão, né, Júnior, que nós conversávamos há pouco. Eu tenho eu falo, a boa prática que sou administradora primeiro antes de ser bacharel em Direito. Então, assim, entendo os dois lados. Agora, o advogado de formação, ele aprende leis. Ele não aprende administração, ele não aprende gestão, e por isso que ele precisa da ajuda de vocês. Porque, tá no sistema, ok, o Projude está aí, né? Os processos judiciais estão dentro da tecnologia, mas como que eu administro isso? Eu preciso de um gestor para que me ajude nisso. Eu não tenho essa expertise. Esse é o ponto, né, Dani, que muitos ainda não compreenderam, que a gente não está aqui para fazer o trabalho deles. A gente tem um nosso trabalho. É porque vira essa, como é que eu posso dizer, essa desinformação a respeito do curso, aquela gritaria, né, ensandecida por causa dos serviços jurídicos. Ai, meu Deus, agora esse pessoal quer ser advogado. Não é isso. Tem gestão de serviços jurídicos, portanto, é uma gestão de atividades jurídicas que o advogado não foi preparado para fazê-la. Simples assim. Exatamente. E também uma pós em gestão de processos também pode, né, Dani? Nesse caso. Gestão de projetos. Isso, também. Própria área da administração, vocês podem fazer pós-graduação, não tem, né? Específica, né? Gestão de contratos. Olha, fica uma dica, fica uma dica para o Uninter. Eu acho que seria uma pós excelente para vocês terem aí no catálogo de vocês, é controladoria jurídica. Uma pós de controladoria jurídica seria muito legal. Tenho certeza. Que é uma disciplina bem boa, né? Nossa, excelente. A disciplina, ela é assim, o coração. Eu até brinquei uma vez, eu entrevistei a professora Tatiana Rodrigues, que à época era a professora de controladoria jurídica. Eu falei com ela, falei, olha, quando chegou na controladoria jurídica, eu entendi o coração do curso, eu entendi de fato quem é o gestor jurídico notarial dentro do escritório de advocacia, dentro de um departamento jurídico e tudo mais. Então, se tiver uma pós-graduação abrangendo isso com maior profundidade, meu Deus, vai ser sucesso, vai por mim. Vou levar a sugestão lá para pós-graduação. Leva, que eu acho que vai ser excelente, viu, Dani? Bom, Dani, vamos lá. Outra coisa que eu quero saber é o seguinte, olha, eu não, na verdade, o Ezequiel Moreira,
que é um membro assinante do nosso canal, ele é membro aqui, inclusive, se você que está assistindo aqui quiser ser membro do Portal Paralegal, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, vocês vão ter acesso à Academia Paralegal, lá eu dou aulas de reforço sobre diversos conteúdos, e vocês podem também estar participando, assim como o Ezequiel Moreira está participando aqui. O Ezequiel quer saber o seguinte, Dani, ele quer saber qual seria o melhor doutorado para a nossa área. Você pode falar um pouco mais sobre mestrado e doutorado? Porque tem gente que ainda tem dúvida se o tecnólogo pode fazer mestrado ou doutorado. Caso, então vamos. Sim. Qual é o melhor doutorado assim para a nossa área? Eu sei que não existe um específico para serviços jurídicos e notariais, mas o que você sugere? Então vamos lá. 2 pontos aqui que nós temos que tocar. Primeiro, vocês são formados em nível superior, é uma graduação, tá? Quando eu não posso participar de um programa, aí eu vou falar de pós-graduação em estrito sensu, e que aí nós falamos de mestrado e doutorado, em que, quando eu não posso fazer nenhum dos dois, participar de nenhum processo seletivo de nenhum dos dois, quando o edital restringe formação, ele vai restringir formação, tá? Ele não vai dizer assim, não pode curso superior tecnológico. Ele vai dizer assim, por exemplo, mestrado e doutorado em direito, todas as universidades que eu conheço pedem especificamente bacharel em direito, tá? E aí, o que o Júnior falou lá no começo para vocês, eu sou mestre em educação em novas tecnologias desde o ano passado, desde novembro do ano passado, eu acho, mas 2021 que eu defendi a minha dissertação. E aí, algumas pessoas me questionaram, mas por que você fez educação em novas tecnologias? Primeiro, eu tenho 2 formações, eu não sou só bacharel em direito, sou bacharel em administração. Eu dou aula tanto na área da administração quanto na área do direito. E a minha dissertação foi com base num simulador que eu criei para o curso de investigação profissional da Uninter, tá? Então, foi o que nós temos lá em Controladoria Jurídica, né, Júnior? O nosso The Game, lá onde eu tenho o meu escritório fictício digital, nós temos um simulador para os alunos de investigação profissional que eu criei na dissertação. Então, vejam, eu, por atuar na área de educação e porque eu sou apaixonada por tecnologia. Mas o que eu diria para vocês? Que área você tem mais afinidade, Ezequiel? Por exemplo, eu quero ser mestre em ciências sociais. Posso? Normalmente não tem restrição, tá? Aí vai depender do edital de cada universidade, tá? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. É difícil? Vocês vão me perguntar assim, é difícil, professor? Depende como é a sua rotina de estudo, que é o que o Júnior ensina para vocês aí, inclusive nas aulas de reforço dele. Vocês têm que ter a autonomia que vocês já possuem, por serem estudantes, né? Ou porque já foram egressos, enfim. Primeiro, olhar o edital. Segundo, primeiro descobrir que área você é apaixonado e olhar o edital da universidade que você pretende se candidatar. Normalmente, as universidades abrem entre outubro e novembro os editais. Não há reconhecimento da CAPES e nem do MEC para mestrados e doutorados EAD. Hoje, tá? Isso eu estou dizendo hoje, na atualidade. Isso ainda não existe, tá? Existem projetos a serem analisados, mas eles não foram aprovados ainda, tá? Então, hoje são somente presenciais, tanto federais quanto privadas, tá? Precisa de uma língua estrangeira, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. E digo mais, a língua estrangeira que você usar no mestrado, dependendo do programa, ela não pode ser a mesma para o doutorado. Tem que ser diferente. Então, assim, mestrado levam 2 anos, tá, Júnior? São 2 anos para você fazer disciplinas no primeiro ano e escrever tua dissertação no segundo ano. Doutorado são 4 anos de dedicação. Então, provavelmente, né, dependendo do programa, se você conseguir, são até 2 anos de disciplinas obrigatórias, né, são os créditos que nós chamamos nos 2 programas, e 2 anos para escrever a tese do doutorado. Tem que ler muito, né, então, se você já tem o hábito da leitura, não se preocupe, ela só vai aumentar. E mais, normalmente, dependendo da área, como no meu caso, as obras são em inglês. Então, você tem que ter uma certa familiaridade com o idioma. Eu quero, por exemplo, eu quero fazer e não tenho idioma. O que eu faço primeiro, professora? Sugiro, faça um curso de idioma. Seja ele presencial ou online. A Uninter tem o UBest, né? Sim. Que eu fiz, embora eu tenha inglês, eu fui lá, fiz os 3 certificados, básico, intermediário e avançado. Que é muito bom. Dá de 10 a 0 é muito cursinho que eu conheço por aí. É verdade, isso é verdade.
E não é caro, né? É gratuito para os nossos Pois alunos. é, Então, foi assim, um dos fatores decisivos na época, quando eu estava me decidindo qual faculdade que eu ia me formar, foi uma das coisas que me levou a me formar na Uninter, exatamente. Então, assim, estudem, né? Eu terminei o mestrado ano passado, como eu falei para vocês. Então, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, depois que vocês fazem os créditos, vocês vão escolher um orientador, que é uma pessoa que vai caminhar com vocês e vai dar a orientação de como escrever o seu trabalho, indicar autores, tá, Ezequiel, para que você possa pesquisar naquela área. Então, primeira sugestão. Achei a universidade, sei que é aquele programa. Vou ver se o que eu quero pesquisar, o orientador, o professor que está lá naquela área, se ele pesquisa sobre aquilo. Por quê? Porque se eu não tiver nenhum professor que pesquise sobre o que eu quero pesquisar, provavelmente eu não seja aprovado naquele programa, porque eu não vou ter um orientador, tá? Para a área específica. Vou pesquisar o currículo dos professores, tá? Pesquisei, encontrei um orientador. Vamos descobrir o seguinte. Para pesquisar, eu pesquiso onde? Plataforma Lattes, tá, gente? Todos nós, professores, temos um currículo Lattes. Dentro da plataforma Lattes, onde tem a nossa vida acadêmica e profissional lá dentro, tá? Então, consulta o professor. Se esse professor tiver um grupo de pesquisa nessa universidade, em que você pretende se candidatar, seja para o mestrado ou para o doutorado, tente fazer parte desse grupo de pesquisa, mesmo não sendo aluno. Veja se ele aceita alunos só como ouvintes. Se ele aceitar, participe para que ele te conheça e saiba que tipo de aluno você é. Que isso vai te ajudar a pontuar quando você passar pelo processo seletivo. Então, vamos lá. Vi o edital, vou participar. O orientador provavelmente possa me orientar se eu passar no processo seletivo, que foi o que aconteceu aqui na Uninter. Eu vi o edital, conversei com o meu futuro orientador e ainda ganhei um co-orientador de presente, que é o nosso decano, o professor Moser. Ele falou para mim assim, eu vou te orientar, eu quero te orientar. Tá bom, então o senhor vai me orientar. E o professor Luciano Medeiros, que é professor tanto do mestrado quanto do doutorado de Educação Novas Tecnologias aqui na Uninter, os dois professores, ele é da área de tecnologia, ele falou assim, Dani, eu pesquiso sobre isso, eu tenho um grupo de pesquisa, passe no processo seletivo e eu te oriento. Então, assim, primeiro, eu fiz uma prova de conhecimento geral. Então, todos os programas vão recomendar para vocês ou obras ou artigos para que vocês estudem e façam uma prova. E mais, tem que montar um pré-projeto de pesquisa, tá? Então, um pré-projeto de pesquisa, onde vocês vão colocar lá o que vocês querem pesquisar. Objetivo geral, objetivo específico. Qual é o problema que você quer resolver no teu pré-projeto? O que você pretende solucionar com aquilo que você vai pesquisar? Quais são as referências, tá? Então, assim, tudo isso eu tenho que pesquisar e montar. Aí, o que vai pedir o edital lá? Apresentação do pré-projeto. Você vai se inscrever, vai pagar para esse processo seletivo. Às vezes é R$100, às vezes 150, depende qual é o processo. Vai fazer a prova de conhecimento geral. Então, assim, primeiro, você entregou o pré-projeto, você entregou os documentos que tem que comprovar que você, para o mestrado, você tem que provar que você ou é graduado, dependendo do edital, ou especialista, então você tem que provar. Apresentar a documentação para isso, comprobatória, a cópia dos documentos, né? Diploma, RG, CPF, enfim. O que vocês apresentam normalmente? O pré-projeto e vão fazer a prova de conhecimentos gerais. Fez a prova de conhecimento geral, ela é eliminatória, tanto no mestrado quanto no doutorado. Passou, tem editais que você pode fazer como eu fiz aqui. A prova de suficiência na língua estrangeira. Eu escolhi o inglês e fiz a prova, passei. Por quê? Porque para você defender uma dissertação ou uma tese, uma dissertação no mestrado ou uma tese do doutorado, você tem que provar que você conhece a língua estrangeira a qual você escolheu no teu processo seletivo, tá? Então, antes de qualificar, porque eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente, você tem que já provar que você tem. Normalmente, os programas de mestrado, normalmente tem o inglês e o espanhol, tá? Normalmente tem, os dois idiomas. E depois alguns outros abrem mais, francês, italiano, enfim. E depois no doutorado tem alguns programas que permitem que você use no mestrado o inglês e no doutorado o inglês. Tem outros que não. Se você usar o inglês agora, você tem que usar o espanhol ou outro idioma no doutorado, tá? Ah, professora, mas o meu edital não prevê que a faculdade faça a prova de proficiência na língua estrangeira. Aí tem aqueles testes um pouquinho mais caros, né? Júnior, que é o TOEFL, o IELTS, que são testes de proficiência em língua estrangeira, tá? Que aí o aluno leva depois o certificado provando que ele tem a proficiência e pronto. Passei na prova de proficiência, passei no conhecimento geral, vão analisar meu pré-projeto.
O pré-projeto pode ser classificatório ou eliminatório? Pode. Fiz o pré-projeto. Ok, passei. Eles vão analisar o quê? O currículo Lattes. Lembra a plataforma Lattes que eu comentei lá para pesquisar? Você tem, se for fazer mestrado, doutorado, você tem que ter o teu currículo lá. Eles vão analisar também. O que conta normalmente nos programas, tanto de mestrado e doutorado? Publicação. Os artigos de opinião do júnior lá contam. Ele vai colocar lá no Lattes dele. Ah, eu publiquei um artigo numa revista, professora. Coloca lá. Participei de um congresso e publiquei um artigo no congresso. Coloca lá. Fiz curso de atualização. Coloca lá. Participei de uma mesa redonda. Coloca tudo lá no Lattes. Tenho lá o portal Paralegal e vou pesquisar sobre rede social, por exemplo, Júnior, no teu caso. Posta lá em produção cultural todos os teus programas. Isso vai pontuar. Quanto maior a sua pontuação, você é classificado a cada etapa. E aí sai um resultado final do aprovado para a entrevista. Então, veja, vocês passam por toda essa bateria e aí vocês vão para a entrevista, que é uma outra fase eliminatória. E aí vou contar para vocês um segredo. Eu não contei, tá? Então é assim. Saibam quem é o autor papa do assunto que vocês vão pesquisar. Qual é aquele autor que não pode deixar de ser mencionado no teu trabalho? Porque vão te perguntar. Eles vão te perguntar por que você quer pesquisar sobre aquele assunto, se você tem um prévio conhecimento ou não, e que autor você quer usar. E mais, se você tem disponibilidade de estudar. Porque, por exemplo, eu quando fiz o mestrado aqui na Uninter, toda quinta e sexta-feira, o dia todo, nós tínhamos aula. E mais, tinha um grupo de pesquisa na sexta-feira, no fim da tarde. Então, eles vão perguntar, você tem disponibilidade para estudar conosco? E se você disser que tem, tenha mesmo. Porque você terá que frequentar as aulas, participar dos grupos de pesquisas e publicar. Então, lembrem, quanto mais lê, mais pratique. Eu estava comentando com o Júnior nos bastidores, não usem o computador para escrever. Usem papel e caneta, ou papel e lápis, não importa. Pratiquem a escrita, porque usar a tecnologia faz com que a gente desaprenda algumas coisas, tá? É difícil, professora? Não. E teve um professor no mestrado que me deu a seguinte dica. Eu fiz mestrado e doutorado e não me sacrifiquei sábado e domingo. Eu estudava 3 horas por dia todos os dias, e eu escrevia 3 horas por dia. Então, ele não sofreu com prazo. Não deixa para a última hora, que é o que vocês não fazem, né? O que o brasileiro não faz, não deixa nada para a última hora, né, Júnior? Escrevam. E vou dizer, é fácil escrever? Eu escrevi a dissertação. O doutorado eu ainda estou pensando se farei. Mas é difícil. Por mais que você goste do tema, chega uma hora que você tem que Você tem que esquecer um pouquinho de escrever e fazer outra coisa. Dani, não é fácil escrever. Não, não é fácil. Não é mas fácil. Vou dizer para vocês, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível. Ezequiel, se Não, você sim. quiser... Eu falo assim, vocês podem tudo, gente. escrever, não digo escrever escrito, falo pensar no tema e colocar no papel, né? Colocar aqui as suas ideias e tudo mais. É um pouco complicado, não é fácil, não. Eu confesso que não é fácil. E vendo você descrever todo o processo, eu digo para vocês, meu amiguinho, tem que estudar bastante, hein? E assim, ó, eu não falei uma coisa que eu vou falar agora. Eu só estava pensando assim, olha, tem que ter certeza de que é isso mesmo. Tem que ter certeza. E a dedicação de vocês, né? Isso, porque realmente... Porque assim, ó, vou contar para vocês. Eu gosto de escrever, mas eu sofri naquela prova, gente. Porque assim, ó, eu estudei sábado, domingo, feriado, eu li todos os artigos que eles mandaram ler, tudo. Aí na prova dizia assim, o seu pré-projeto, eu lembro de algumas perguntas, não lembro de todas, tá? Eram 5 perguntas. Aí dizia assim, seu pré-projeto trata do quê? Qual é a linha de pesquisa dentro do mestrado? Aí você escrevia. Agora correlacionando, esse eu lembro que foi a última pergunta, correlacionando o seu pré-projeto de pesquisa com os artigos que você leu antecipadamente, por favor, correlacione com o que você vai pesquisar. Então, você tinha que adequar o que era o meu projeto de pesquisa com todos os artigos que eles deram para ler. E como é que você faz se você não lê o artigo? Não faz, né? Não faz. Eu fiz 2 páginas. E aí eu fiquei pensando depois, gente, será que eu fiz certo? Sabe quando você sai assim, não tenho certeza? Então, eu me surpreendi, mas eu me propus a passar no mestrado naquele momento. Então, assim, Ezequiel, é difícil? Mas não é impossível. Exatamente. É só ter foco. Como você falou bem... Só ter foco. Ter certeza do que você quer, tendo certeza do que você quer, vai em frente, foco, determinação, e você chega lá. Mas o caminho é longo, né, Dani?
Mas vale a pena, vou dizer para vocês que vale a pena, ainda mais porque, pelo que eu entendi do Ezequiel, vou ser bem clara, Ezequiel, pelo que eu entendi, você quer a área educacional, então, para o mestrado e doutorado, que normalmente é a área acadêmica, vai em frente. Só digo uma coisa, a maioria dos editais pedem que, para que você faça o doutorado, você seja graduado, tá? Sim. O doutorado não, o mestrado. E para o doutorado que você tem o mestrado, tá? Dani, o papo tá bom pra caramba, mas para a gente finalizar, eu quero perguntar o seguinte: esses anos aí que você tem de experiência, né? Antes como tutora, agora como coordenadora, sem dúvidas você viu muitos alunos alcançando sucesso e outros não. Portanto, de acordo com a sua vivência, qual é o caminho para alcançar o tão almejado sucesso profissional? Vamos lá. Eu não diria não sucesso, eu diria sim. O que nós conversamos já desde o começo. Eu vi aluno como você, Júnior, que nós conversamos, alunos que me procuravam sempre, alunos que me procuravam de vez em quando, alunos que eu descobri no dia da formatura, que eram alunos, né, que para mim então estava tudo bem. E aluno que não, o que eu diria? O aluno tem que ter certeza, não importa a área que ele vai atuar, certeza do que ele quer. É isso que eu me apaixonei, é isso que eu quero, como o Ezequiel trouxe o mestrado e o doutorado. É isso que eu quero para a minha vida. Como você está fazendo como gestores de serviços jurídicos notariais, é isso que eu quero, né? Eu diria que o sucesso, ele vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque, primeiro, o nosso maior obstáculo, quem é? O nosso maior rival, quem é? Nós mesmos, né? Então, quando a gente se propõe, como você se propôs lá no começo, para escolher, algumas coisas pesaram para eu escolher a Uninter, para me formar, isso você me falou, inclusive, numa tutoria. Acho que uma das primeiras tutorias você me escreveu isso. Primeiro, eu vou atuar, tá, mas o que eu quero? Como o Júnior falou, eu quero trabalhar na frente de um computador, eu quero otimizar recurso, mas eu quero ter qualidade de vida e eu quero atuar no que eu gosto, né? Primeiro ponto. Eu faço isso como, né? Formação acadêmica, trabalhar inteligência emocional, só isso? Não. Nós temos que ter o equilíbrio. E como se dá esse equilíbrio, né, para alcançar o sucesso? O equilíbrio em todas as áreas. O Júnior brincou, né? Na pandemia teve casal que se separou. Assim, dizem que quem não se separou na pandemia não se separa nunca mais. Não sei, eu acho que há controvérsias, mas o equilíbrio em tudo. Então, tem que ter o meu equilíbrio profissional, o meu equilíbrio acadêmico, quando os dois estão interligados, e o meu equilíbrio familiar. Não importa se eu tenho um cônjuge ou não, um companheiro ou uma companheira, não importa. Eu tenho que ter essas três áreas muito bem equilibradas para que eu alcance o sucesso. Porque se uma dessas áreas não estiverem equilibradas, elas estiverem num desnível uma da outra, automaticamente vai causar impacto em quem? No ser humano que está aqui. E vai gerar prejuízo em quem? No profissional e no pessoal. Então, assim, primeiro ponto, sucesso não é receita de bolo, tá? Não é assim, é X mais Y igual a Z. Não, não é. Porque o que acontece? Quando o Júnior falou assim, o sucesso ou não. Muitas vezes, a pessoa escolhe o curso porque achou bonito o nome. Eu já escutei isso em outras áreas. Eu escutei, quando eu era estudante de direito, assim, meu pai está pagando, meu pai quer que eu seja advogado. É por isso que eu estou fazendo o curso de direito. Vocês acham que esse aluno, ele tinha vontade de ir para o curso de direito? Você acha que esse aluno se dedicava a quem queria o direito? Para mim, o direito sempre foi sonho. Eu não consegui quando eu tinha 17 anos, quando eu fiz administração. Eu consegui décadas depois. Mas, assim, era o que eu queria para minha vida. Então, assim, como que eu faço isso? A paixão, a dedicação, o planejamento que o Júnior falou lá também entra, para que eu possa obter o sucesso. E aí tem uma coisa que eu e o Júnior nós não falamos, que nós íamos falar, e alguns vão dizer assim, mas professora, se eu fizer estágio na área, eu tenho sucesso profissional? Né, Júnior? Não necessariamente. O que eu diria para vocês, eu quando fiz administração, que era com habilitação em comércio exterior, e o inglês me ajudou muito, eu fui atrás de estágio, que quando vocês me perguntavam, hoje perguntam para a Daniele Farinhas, como eu faço? Professora, eu procuro? Sim, você procura o estágio, porque na sua cidade deve ter, como aqui tem em Curitiba, o CIE, Educare, lugares especializados em estágio, em que você tem aquela área específica para atuar. No meu curso, naquela época, não era obrigatório, hoje é porque é bacharel. Mas vejam, nos tecnólogos, como no caso de serviços jurídicos notariais, a legislação não prevê
o estágio supervisionado, é por isso que não existe isso na grade, não se cobra do aluno. Eu posso fazer? Sim, para você ter uma ideia de como é o mercado, para ver como funciona? Posso. Eu posso trabalhar num cartório? Sim, eu conheço um tabelião aqui, que ele preferencialmente contrata quem é formado no curso. E se ele tem funcionário antigo que não tem o curso, ele fala assim, como assim? Eu apoiei o curso desde o começo, como você não tem o curso, vai lá fazer. Então, tem aluno que vai estagiar na prefeitura, né? Vai estagiar lá na Assembleia Legislativa. Por quê? Para ele ter contato, para ele ver como funcionam algumas áreas, para ver assim, será que eu vou querer trabalhar nesse segmento mesmo? Ou será que eu vou ser igual o Júnior lá, que eu estou assistindo lá no Portal Paralegal? Olha, ele já tinha em mente o que ele queria. Porque o sucesso, ele vem a partir do momento em que a gente escolhe a profissão pelo coração. Não é pelo dinheiro, gente. Porque vocês vão perceber, vou dar um exemplo aqui, ó, bem esdrúxulo o meu exemplo. Vocês vão no médico. O médico que tem amor por profissão é aquele cara que vai te examinar do lado avesso, não é? Verdade. E aí tem um cara que só quer o quê? O status de ser médico. E ele vai fazer o quê? Ô, Júnior, você teve dor? Ah, tá, você teve febre? Estou... Qual é o teu peso? Ele nem te pesa. Qual é o teu peso para poder te receitar um medicamento? Sabe? Eu estou dando um exemplo de médico, mas pode ser qualquer outra profissão. Você percebe quando a pessoa tem paixão pelo que ama e como não tem. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vim da indústria, eu vim de multinacionais aqui em Curitiba. Eu vim de empresas grandes, de empresas que têm sedes por todo mundo. E eu falo que eu não escolhi a docência me escolheu. Eu vim fazer uma entrevista para a Uninter para ser tutora, numa época em que os tutores trabalhavam nos polos presenciais, para tirar dúvida dos alunos. Lá em 2006, eu tenho 16 anos de Uninter. Então, eu vim, aceitei e larguei as multinacionais. Larguei mão do comércio exterior. E as pessoas falam assim, se arrepende? Não. Eu tinha 3 turmas, não me arrependo. Por quê? Porque aqui, no meu caso, a docência me escolheu, mas eu me apaixonei tanto, porque eu aprendo tanto. Eu aprendo todos os dias. Eu brinco com a professora Débora, que vocês conheceram na outra entrevista, que eu adoro ser rata de biblioteca, que agora não dá, mas eu amo uma biblioteca. Eu amo livros, eu amo ler. Eu amo aprender, eu falei com o Júnior, inclusive, né, que eu tinha me proposto esse ano a não estudar mais, porque terminei o mestrado, tirar um ano sabático. Não consegui. Estou fazendo lá pós-graduação em Direito Digital. Então, assim, eu me apaixonei pela docência. E ela que me escolheu. Então, assim, por que eu me apaixonei? Então, vocês têm que entender assim, eu quero o sucesso, mas o sucesso vem de dentro. Para ter esse sucesso, como eu faço? Por que eu me apaixonei por gestão de serviços jurídicos e notariais, por exemplo? Né? Eu me apaixonei porque eu posso, como disse o Júnior, ajudar o outro, né? Fazendo lá um curso do CNJ, lá de mediação e conciliador, posso atuar lá. Ah, porque eu posso auxiliar a empresa ali que hoje não tem estrutura, mas precisa de um profissional com o know-how do Júnior, por exemplo, por termo de uso, por contrato, por qualquer outra assessoria específica. Ou o advogado que te procura porque ele precisa de você para ajudar na controladoria jurídica, por exemplo, tá? Então, descubra por que você escolheu a profissão. Por que você se apaixonou por ela. Eu brinquei com o Júnior que eu sou tipo mãe com os meus egressos e meus calouros e os alunos que nesses anos todos passaram pelo curso, desde agosto de 2014, né? Então, assim, eu me apaixono e eu me orgulho de todos eles. Porque todos eles me agregaram e me agregam valor. Vocês acham que eu não fico lá na torcida toda vez que sai um vídeo do Júnior lá no Portal Paralegal? Eu faço propaganda, ó. Eu tenho um aluno que tem um canal e fala do curso, e fala da profissão, incentiva os outros de que não se pode parar. E eu comentei com o Júnior lá nos bastidores, vou comentar com vocês. Às vezes as pessoas falam assim, mas professora, eu terminei o curso e hoje está complicado. Vamos dizer desse momento, hoje está complicado eu investir numa pós-graduação, por exemplo. Porque nós sabemos que as federais também têm pós-graduações, mas que muitas são pagas. Sim. Mas tem curso de aperfeiçoamento online. Vocês podem pesquisar lá no Google, tem, né? Faculdades, até aqui na Uninter, algumas vezes temos cursos de extensão online, gratuitos. Dani, Vou fazer. Pois é, indo nessa linha, antes de eu fazer minha pós-graduação, eu comprei livros sobre contratos. E eu confesso para você que eu aprendi mais nos livros do que na pós-graduação em si. Foi com os livros, quando eu chego... Na verdade, eu aprendi muita coisa legal na pós-graduação também.
Mas quando eu cheguei na pós-graduação, só tinha bacharel em direito lá, não tinha nenhum graduado em serviços jurídicos e notariais. Cheguei lá com conhecimento muito maior, muito mais profundo sobre contratos do que o pessoal que estava lá. Então, assim, como você falou, não tem dinheiro para fazer a pós, compra o livro. Mas primeiro é importante você saber o que você quer, né? Para onde, Exatamente. qual o Você tem que caminho que saber você quer seguir. qual a área que você se apaixonou, né? Eu sempre perguntei isso, acho que o Júnior, eu não lembro, mas acho que o Júnior mandou também a pergunta da pós-graduação na tutoria, uma vez, perguntar assim, que pós eu faço? E normalmente sempre falava para os alunos, descubra, dentro dos serviços jurídicos, qual foi a área que mais se destacou para você? O que você mais teve afinidade? Porque nem sempre é tudo, né? Vai ter aquele que vai querer gestão de projetos, gestão de contratos, vai ter aquele que vai preferir o direito de gestão notarial e registral. Então, lembrem que todos nós somos indivíduos únicos, né? Então, nem todo mundo gosta do azul, não é verdade? Isso, como você falou, questão de se apaixonar pela área, muita gente me pergunta, Júnior, vai fazer direito? Não, e você não vai fazer direito? E tem muita gente que me segue, está fazendo serviço jurídico para fazer direito. Eu não discrimino essas pessoas, eu acho que elas devem fazer o que elas acharem que devem fazer, mas você não vai me ver falar que eu quero ser advogado. Só se realmente chegar um dia que, para eu alcançar voos mais altos, seja necessário eu ser advogado. Mas no momento você não vai me ouvir falar que eu quero ser advogado, porque eu sou apaixonado do que eu faço. Eu gosto de ser gestor, eu gosto de administração, sempre gostei. Eu encontrei um curso onde eu uni tudo que eu gostava, administração, gestão, com direito e com cartórios. Então, assim, eu me tornei um profissional com conhecimentos únicos, não tem nenhum profissional graduado que tem esse conhecimento, que aprende isso que eu aprendi na faculdade. É só esse curso que entrega isso. Então, eu sou apaixonado por isso. Eu sei que tem demanda, eu sei que tem pessoas que precisam disso, eu sei porque eu vim de outros carnavais, né, vamos dizer assim, eu vim de outras experiências de vida e eu sei que lá as pessoas carecem de profissionais como nós. Então, assim, todo mundo precisa do gestor jurídico e notarial, do paralegal em si. Dani, muito obrigado pela sua participação. De verdade, que aula que você deu aqui hoje para a gente. Valeu mesmo e eu quero você de volta aqui mais vezes, viu? Eu agradeço, Júnior, o convite e fico, o que eu falei, né? Fico extremamente orgulhosa de saber, assim, o Júnior é um exemplo de sucesso, né? Vamos dizer assim. Como ele disse que ele vai ter que escolher uma hora, mas é que as pessoas não sabem, Júnior, o que é ter um canal, tá? Depois eu vou mandar para o Júnior o link para vocês. Eu tenho um programa que eu criei durante a pandemia, para o curso de serviços jurídicos, de modo geral, para a comunidade, que é o hashtag Café e Conhecimento, onde nós tratamos de vários assuntos, inclusive de leis, tá? Vamos Então, divulgar lá, vamos divulgar no canal. Vou mandar para você vou o deixar link, o daí link com aqui. as playlists do que já temos desde setembro de 2020. E esse ano eu ainda não fiz nenhum, pretendo fazer ainda esse mês, se tudo der certo. Mas é que as pessoas não sabem. Quando você tem um canal de YouTube, gente, não é só entrar ao vivo. Tem um roteiro, tem um tema, você tem Se eu entrevistado, como é soubesse que que era é. tão complicado assim, Dani, É que, na é muito verdade, quando a gente não está por dentro, a gente acha que é simples, mas não é. Ele demanda muito tempo. Então, eu isso. te entendo quando você fala assim, agora a demanda é muito grande, eu vou ter que escolher. Você Mas cria tomara que você roteiro. consiga conciliar os dois, né? Eu estou tentando, não confesso que é fácil, não. A gente cria roteiro, a gente grava, depois tem que editar, depois tem que postar, fazer aquele cara. Gente, é muita coisa que tem que fazer. E assim, sozinho, não tem. Se eu tivesse uma equipe me apoiando, se eu tivesse condições de pagar uma equipe, aí tudo bem. Essa equipe ficaria por conta de conseguir convidados, de fazer todo o roteiro, de preparar tudo. Mas não, gente, é eu sozinho. Eu edito, eu corto, eu faço o card, eu divulgo, e aí não sobra tempo, é difícil. Difícil. Mas o Júnior fez o gravado, eu faço ao vivo. Eu Ao faço ao vivo, vivo. ao vivo Eu faço ao vivo. é Que eu punk, acho mas bem o ao vivo bacana, precisa assim. de uma estrutura para fazer e Sim. no momento eu não tenho também, né? Eu não tenho essa Mas isso a gente consegue com o tempo, né, Júlio? Com Isso, certeza. Então, eu isso. reitero o agradecimento ao convite, e, claro, estou aberta a oportunidades, te convido novamente agora em público para que nós possamos conversar também no Café e Conhecimento, O maior prazer. contando tua história, para a gente mostrar também, além do Portal Paralegal, que nós temos aí um exemplo de vários, de um aluno que é defensor do curso, por tudo que viveu,
e que conseguiu aí colocar o que planejou para a vida profissional em prática, né? Então, parabéns, Júnior, parabéns pelo portal Paralegal, pela iniciativa do portal, parabéns por disseminar aí o curso, por ajudar os alunos, que eu achei o máximo. A hora que eu entrei no vídeo, estava assim, porque eu convidando as pessoas a se inscreverem, e que ele ajuda as pessoas a compreenderem conteúdo, que ele dá aula de revisão. Eu achei aquilo maravilhoso, porque é assim que a gente detém e compartilha conhecimento. E eu não dei aula, não, eu aprendi com vocês. Compartilhar informação é maravilhoso e eu aprendo todos os dias. É por isso que eu amo o que eu faço, é por isso que eu estou aqui há 16 anos e pretendo ficar assim enquanto a docência for minha paixão. Dani, obrigado. Obrigado por tudo mesmo, pelas palavras e pela sua colaboração com todo mundo, desses anos todos, né? Desde o começo do curso até agora, continua firme com a gente. Valeu, Dani. É muito bom saber que a gente tem pessoas como você aqui auxiliando a gente. Eu quero participar, só marcar, a gente marca, a gente grava, e aí eu divulgo para o pessoal também no seu canal. Vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Bom, se gostaram, deixa o like, deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje. Vou deixar os links aqui das redes sociais da Dani, vou deixar o link aqui do canal dela para vocês conhecerem também. E é isso, compartilha com outros alunos. Muita gente tem que ouvir esse papo aqui de hoje. Valeu!